Bem-aventurada aquela que acreditou. 15 temas de Mariologia. Bem-vindos a mais um encontro de estudo, reflexão e também de oração a partir do mistério da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Iniciemos este nosso quarto encontro, o estudo do nosso quarto tema desta quinzena mariológica, rezando como família de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos este nosso encontro rezando uma antiga oração da Igreja que ressalta a beleza espiritual e a santidade da Mãe do Senhor. É a oração tota pulcra, toda pura, toda bela, toda formosa. Vós sois toda formosa, ó Maria. A mácula original não existe em vós. Vós sois a glória de Jerusalém. Vós a alegria de Israel. Vós a honra do nosso povo. Vós a advogada dos pecadores. Ó Maria, Virgem prudentíssima, Mãe clementíssima, rogai por nós, intercedei por nós, junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A Virgem Maria no Novo Testamento. Este é o nosso quarto tema de estudo mariológico da nossa quinzena de formação sobre o mistério da Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Para aprofundar este tema, eu quero propor a vocês 5 janelas que seriam 5 subtemas dentro deste grande tema que é Maria no Novo Testamento. A nossa primeira janela, aberta para adentrar neste campo belíssimo da Mariologia neotestamentária, trata justamente do tema sobre o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? Entendendo esta premissa, nós iremos compreender melhor a presença de Maria nos diversos relatos de escritos do Novo Testamento que nos apontam a sua existência, que nos relatam um fato da sua vida, da sua personalidade ou até mesmo as suas palavras. Vocês podem acompanhar agora no nosso slide este primeiro tópico desta nossa temática de hoje, o Novo Testamento. O Novo Testamento é o conjunto de 27 escritos, de 27 livros escritos por diversos personagens da Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva é a Igreja nascente, é a Igreja do primeiro século, das primeiras décadas após a ressurreição de Jesus. Estes 27 livros, ou escritos, creio que este termo seja melhor, representam e manifestam a força salvífica da palavra de Deus na história da salvação no evento Jesus Cristo. Apresento para vocês uma citação do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 124. Abre aspas. Estes escritos, os escritos do Novo Testamento, fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, seus ensinamentos, sua paixão, glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os 27 escritos do Novo Testamento estão centrados em Jesus Cristo. Jesus Cristo, morto e ressuscitado, é o centro, é o coração, é o eixo do Novo Testamento. A partir dele, nós entendemos os inícios da igreja, a história da igreja primitiva, basicamente a história da igreja de Jerusalém, que até ali as primeiras décadas era a igreja mãe. Depois da dispersão é que diversos outros polos de cristianismo vão se configurando. O Novo Testamento fala desta primeira igreja, da igreja mãe de Jerusalém. Porém, ela fala da igreja mãe de Jerusalém partindo justamente do anúncio da proclamação querigmática de Jesus Cristo ressuscitado, Messias, Salvador e Filho de Deus.
Ainda sobre o Novo Testamento, podemos dizer que a fé pascal em Jesus de Nazaré, profeta do reino, morto e ressuscitado, confessado como Messias, Salvador e Filho de Deus. Esta fé é a base da motivação, da inspiração, da redação e da difusão dos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento ele pode ser dividido ou compreendido em 5 blocos. O primeiro bloco é o bloco dos evangelhos. 4 evangelhos canônicos. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque colocados em 3 colunas paralelas, numa só mirada, num só olhar sinóptico, numa só visão, eles praticamente são quase iguais. Claro que tem particularidades e originalidades. No entanto, a grosso modo, eles têm uma estrutura tanto formal como temática muito similares. Por isso são chamados de sinóticos. E temos o 4º evangelho, que é o Evangelho segundo São João, que se diferencia do ponto de vista teológico dos demais. Não se diferencia do núcleo, que é a memória da vida, da pessoa, das palavras e da obra de Jesus de Nazaré, e também da sua paixão, morte e ressurreição. Porém, tem uma perspectiva teológica diferente dos outros 3 evangelhos. Então, o primeiro bloco do Novo Testamento é o bloco dos evangelhos. O segundo, na verdade, se refere a uma obra, os Atos dos Apóstolos, que são a segunda parte da obra lucana. A obra lucana compreende o Evangelho, segundo São Lucas, e os Atos dos Apóstolos, que relatam os inícios da Igreja Mãe de Jerusalém e também apresentam uma síntese dos inícios da vida cristã de Paulo e das suas viagens missionárias. O terceiro bloco de escritos do Novo Testamento é o bloco das cartas paulinas, das cartas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito e a Filemon. Aqui é o grande epistolário do apóstolo São Paulo, que podemos dizer foi o grande teólogo do cristianismo e o grande missionário da igreja primitiva. O 4º bloco do Novo Testamento compreende as chamadas cartas pastorais ou cartas católicas. São as cartas aos Hebreus, de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e a carta de Judas. E o último bloco corresponde também a uma única obra, que é o livro do Apocalipse, que está ligado à tradição da comunidade joanina, que foi a comunidade responsável pela redação do Evangelho, segundo São João, e também do Apocalipse. É uma obra que fecha o belíssimo corpo de 27 escritos do Novo Testamento. Vamos abrir agora uma segunda janela para entendermos o tema Maria no Novo Testamento. Esta janela está ligada à primeira. Dos escritos do Novo Testamento, das 27 obras, eu quero destacar nesta segunda janela os Evangelhos. Vocês podem acompanhar agora uma citação do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 125, que diz o seguinte, abre aspas, os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Fecha aspas. Catecismo da Igreja Católica. Por que eu ressalto o tema dentro do Novo Testamento, o tema dos Evangelhos? Por quê? Os Evangelhos serão os escritos base da Mariologia. A Mariologia se fundamenta na Sagrada Escritura, como já vimos nas formações anteriores. Mas dentro da Sagrada Escritura, os textos mais significativos da Mariologia e para a Mariologia são os Evangelhos. Por isso precisamos entender bem os Evangelhos, por isso precisamos abrir bem esta janela para colocarmos uma boa base bíblica
na Mariologia que estamos aprofundando neste nosso breve curso com 15 encontros. Uma primeira coisa que precisamos saber dos evangelhos, ou sobre os evangelhos, é que eles são textos narrativos, não são cartas, né? Nem são poesias, nem muito menos livros proféticos ou livros de oração como os Salmos. Os evangelhos são narrativas. São textos narrativos que apresentam o curso da vida de Jesus e de seu ensinamento, à luz da fé pascal dos discípulos. São narrativas escritas pela comunidade primitiva para guardar por escrito a memória dos ditos e dos feitos de Jesus. Os evangelhos são basicamente isto: uma memória narrativa dos ditos, ou seja, da fala do ensinamento de Jesus, e dos feitos, ou seja, das ações, das obras de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, crido e confessado como Filho de Deus, morto e ressuscitado. Estas narrativas são construídas depois da experiência pascal e muito depois, uns 20, 30 anos após a ressurreição de Jesus, por conta da necessidade pedagógica de se preservar com fidelidade a tradição oral que era divulgada nas comunidades acerca da memória de Jesus. Um outro ponto importante: os evangelhos se tratam de obras unitárias, coerentes e bem trabalhadas. Saibamos que os evangelhos, na verdade, são como uma colcha de retalho. O evangelista, ele foi o responsável por uma costura. Chegou à mesa do evangelista, podemos usar esta imagem para melhor entender, uma coletânea de pergaminhos, de textos, ou até mesmo lhe chegou oralmente, porque a base dos evangelhos é uma tradição oral. Então, chegou à mesa do evangelista pedaços de tradições sobre os milagres, sobre os ditos, sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua morte e a sua ressurreição. E o evangelista é aquele que vai costurar estes relatos. Estes relatos são chamados de perícopes. São os textos unitários. A própria Bíblia já traz organizada, né, as temáticas, e logo após os versículos que seguem aquela temática e depois a temática seguinte. Estes textos são as chamadas perícopes, são as unidades literárias. O evangelista foi o responsável por costurar isso que estava disperso. E deu coerência, deu unidade, deu ordem. Por isso que surgem as diferenças entre os evangelistas. No evangelista, talvez um milagre esteja lá no início do evangelho, do ministério público de Jesus, o outro talvez no meio, e no terceiro evangelista o mesmo milagre esteja ao final. É o mesmo milagre, mas o evangelista, como redator, não entrou em contato com os outros evangelistas para saber qual a melhor posição, não. Chegou o relato unitário, a perícope solta, e o evangelista foi o grande alfaiate que saiu costurando esta grande coxa de retalhos. Deu unidade, coerência, e como vocês podem ver, por exemplo, no evangelho segundo Mateus, o evangelista deu também todo um polimento para que a obra pudesse parecer um diamante bruto que foi todo polido. Os evangelhos também podem ser apresentados como narrações teológicas. Eles não são narrações de ficção, eles não são fantasia, nem muito menos são crônicas históricas. Não são uma biografia de Jesus, nem muito menos uma fantasia sobre Jesus. Os evangelhos são narrações teológicas pascais. Repito, eles foram escritos no mínimo 20, 30 anos depois da ressurreição de Jesus. Antes do texto escrito, havia a memória falada, o chamado telefone sem fio, como nós entendemos na nossa tradição, na nossa cultura brasileira. Tudo era de boca a boca, né? Era espalhado pelas comunidades oralmente, porque esta era a tradição judaica que nós herdamos. Para que não se perdesse a memória do que era dito, do que era transmitido sobre Jesus, foi se colocando por escrito. E ao final, um redator, que nós chamamos de evangelista, fez a costura final destas tradições, numa sequência narrativa, mas é uma narrativa teológica, porque quando ele costura a trama, quando ele costura a narrativa, ele o faz com os óculos da Páscoa. Por isso que em alguns momentos
dos evangelhos, ainda na Galiléia, Jesus é apresentado como Senhor, Jesus realiza milagres e é proclamado já pela forma que o evangelista coloca o relato no seu texto, já com uma apresentação fortemente pascal. Os evangelhos foram escritos após a Páscoa e a fé em Cristo ressuscitado permeia toda a costura dos relatos. Então eles são narrativas pascais, pois descobrem na vida de Jesus crucificado e ressuscitado a atuação salvífica de Deus definitiva e o cumprimento das esperanças do Antigo Testamento. Também saibamos que os evangelhos estão fundamentados em dados reais. Eles não se fundamentam em fantasias nem histórias criadas. Eles se fundamentam na história, no evento histórico Jesus de Nazaré. Se fundamentam em dados reais e procuram transmitir com fidelidade as palavras, os fatos, os acontecimentos da vida de Jesus. Eles são uma memória pascal, repito, do evento Jesus Cristo. E por último, saibamos também que os evangelhos pretendem despertar e fortalecer a fé das comunidades cristãs. Quando eles foram escritos como livros de catequese. Os evangelhos eram uma verdadeira catequese para a comunidade. Por isso que a igreja agora tem resgatado justamente uma catequese catecumenal, fundamentada primeiro na Escritura. Os evangelhos. Os evangelhos são catequeses escritas no coração de uma comunidade por um redator final, que é o evangelista, e que eram apresentadas para os neocristãos, os recém-batizados, e para os catecúmenos que queriam se tornar cristãos e ser batizados. Então eram livros de catequese para despertar a fé ou para fortalecer a fé. Os evangelhos também, eles queriam fazer da vida, e fazem até hoje, da vida de Jesus um critério para compreender as suas palavras e as suas obras. A palavra e a obra de Jesus é entendida dentro de um contexto, e os evangelhos pretendem inserir neste grande arco da vida geral de Jesus. E por último, os evangelhos, eles querem apresentar uma visão equilibrada e sintética da pessoa e da obra de Jesus. De maneira sensata, de maneira fiel, mas também com uma forte conotação pascal. Estes são os evangelhos. Terceira janela deste nosso tema, Maria no Novo Testamento. Maria e o Novo Testamento. Qual é a relação que podemos apresentar como mais uma premissa para as duas próximas janelas? Primeiro, que as raízes de uma verdadeira mariologia se encontram no Novo Testamento. Não conseguiremos fazer uma boa mariologia sem uma boa base neotestamentária. Precisamos conhecer o que a igreja primitiva, o que a comunidade do primeiro século falou sobre a mãe de Jesus. Precisamos também entender, ao falar da relação entre Maria e o Novo Testamento, e não devemos esquecer, que o Novo Testamento ele é centrado em Jesus. O Novo Testamento não quer falar da mãe de Jesus. O Novo Testamento não quer falar de Paulo. O Novo Testamento não quer falar dos apóstolos. O Novo Testamento não quer falar de nenhum outro personagem a não ser Jesus de Nazaré. Repito, profeta do reino, crucificado e ressuscitado. Jesus de Nazaré, confessado como Messias, Salvador e Filho de Deus. Todos os personagens que aparecem, todos os conteúdos, todas as perspectivas que emergem nos escritos do Novo Testamento aparecem por conta de Jesus Cristo, inclusive a sua mãe. Jesus é central e Maria é totalmente relativa a ele. A pessoa de Maria, a palavra de Maria, os gestos de Maria, a história de Maria de Nazaré é iluminada pelo mistério do seu filho. Maria só aparece nos escritos do Novo Testamento
por conta do seu filho. A vida de Maria e a memória da sua vida só são recordadas no Novo Testamento por conta do seu filho. Maria é inteiramente relacionada a Jesus. Portanto, a Mariologia, ela está a serviço de Cristo. Pois quando Maria aparece nos textos do Novo Testamento, ela aparece não por conta de si mesma, mas por causa de Cristo. E não para ressaltar a si mesma, mas para apontar a Cristo. Dentro desta pequena janela, precisamos compreender que o Novo Testamento, ele testemunha a compreensão mariológica dos cristãos do primeiro século. Os poucos textos, como já afirmamos nas aulas anteriores, que citam Maria, eles são apresentados dentro de uma dinâmica progressiva. Porque os cristãos do Novo Testamento veem Maria inserida no mistério do Senhor, que é seu filho, e da igreja, da primeira comunidade, da Igreja Mãe de Jerusalém. Maria não estava à parte. Maria é apresentada no Novo Testamento, mas inteiramente compreendida no mistério de Cristo e da igreja. Esta é a beleza de Maria. Maria não se entende sem ser relacionada a Cristo. Maria não se apresenta fora da comunidade de fé. Então, os escritos do Novo Testamento sempre apresentarão Maria de Nazaré relacionada a Cristo e relacionada à comunidade dos discípulos de Cristo. Ela é para o Cristo e para a igreja nascente, mãe, serva e discípula. Quarta janela do nosso tema, Maria no Novo Testamento. Agora vamos tratar propriamente do tema geral. Como nós podemos perceber a presença de Maria nos escritos do Novo Testamento? Acompanhe agora no nosso slide o que nós vamos apresentar para vocês. Nos escritos do Novo Testamento, percebe-se um processo de aprofundamento e amadurecimento na compreensão dos cristãos acerca da presença e do significado da figura da Virgem Maria de Nazaré, no mistério redentor de Deus, revelado e realizado em Jesus Cristo. Maria, nos escritos do Novo Testamento, é apresentada como a Virgem de Nazaré, a cheia de graça, a serva do Senhor, a bendita, a crente, a que acreditou, a mãe de Jesus, a mãe do Senhor, a mulher. Assim, apresentando Maria, o Novo Testamento apresenta fundamentalmente Jesus Cristo. Mas voltemos para a primeira afirmação. Os escritos do Novo Testamento foram e são um testemunho de um processo de aprofundamento e de compreensão mais madura acerca do significado de Maria na história da salvação. E foi. E é. O Novo Testamento, ele testemunha que durante, no mínimo, 50 anos, 60 ou quase 70 anos, os cristãos foram progressivamente compreendendo mais e melhor o mistério da mãe de Jesus. Assim também foi com Jesus. Vamos fazer um exemplo a partir dos evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. É o menor evangelho de todos os 4. Marcos tem apenas 16 capítulos. E é um evangelho, vamos dizer, muito bruto. Ele apresenta Jesus apenas, prioritariamente, melhor dizendo, fazendo milagres, exorcismos. Em Marcos, Jesus não prega tanto, não fala tanto como em Mateus e em Lucas, e mais ainda como em João. O evangelho de Marcos, ele é muito primitivo. Foi o primeiro evangelho escrito ali nos anos 60, no máximo 70. E o que chegou à mesa de Marcos foi um conjunto de ações de Jesus, a memória dos feitos de Jesus e uma pequena memória dos ditos de Jesus. Já com Mateus e Lucas, não.
Mateus e Lucas foram escritos nos anos 80, nos anos 90, e tiveram acesso a outras traduções, principalmente puderam complementar aquilo que colheram de Marcos, porque a exegese diz que provavelmente Mateus e Lucas beberam de Marcos, e acrescentaram outros materiais que receberam de outras fontes que estavam já espalhadas na igreja primitiva. Por isso são evangelhos mais bem trabalhados, mais bem articulados. A estrutura de Mateus é belíssima, nós vamos falar dela mais adiante. E por último, o Evangelho de João, que foi escrito na última década do primeiro século, lá pelos anos 90 ou quase nos anos 100. E é muito mais bem trabalhado, é quase um poema, né? Quase uma grande poesia sobre Cristo glorioso. De Marcos até João temos aí uma distância de 60 a 70 anos. E vemos um aprofundamento de 70 anos por conta da base do Evangelho de Marcos, né? Mas Marcos foi ali pelos anos 60, 70, então uma diferença de 40, 30 anos. Mas como base de tradição é um pouco maior. João é muito mais aprofundado. Foi um caminho de aprofundamento. Jesus em Marcos é Jesus de Nazaré que prega o reino, cura, liberta, é o Filho de Deus. Jesus em João é a palavra que se faz carne. É o verbo que estava em Deus, que era Deus, tudo foi criado por ele, e lá no versículo 14 do prólogo, capítulo 1, ele diz, o verbo se fez carne. Marcos não poderia afirmar isto, porque ele ainda estava ele era muito primitivo, vamos dizer, a catequese e a teologia cristã ainda eram muito embrionárias. Com o João, não, a catequese já tinha anos, né, décadas de aprofundamento e desenvolvimento. Isso aconteceu também em relação à mãe de Jesus. Paralelo ao processo de aprofundamento acerca do mistério de Cristo, temos também um processo de aprofundamento acerca do mistério da mãe de Jesus. Confira então agora no nosso slide uma síntese deste aprofundamento em 4 fases. A Mariologia no Novo Testamento, ela conheceu um progressivo aprofundamento em 4 fases. A primeira fase é a fase alusiva, que corresponde ali aos anos 57, 58, porque a primeira referência a Maria no Novo Testamento está na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Porque a carta aos Gálatas é mais antiga do que o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. Então, em Gálatas 4, Paulo fala de uma mulher. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. É uma alusão a Maria. Ah, mas não cita o nome dela. No entanto, eu particularmente, muitos mariólogos também afirmam, considero que este é um dos textos mais extraordinários sobre Maria. Ela está na plenitude dos tempos, né? Ela é a carne dada ao verbo que se faz homem, né? Ela é o ponto de encontro, eu já estou adiantando o tema que vamos tratar na próxima aula, mas ela é o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Ela dá a carne a Deus. É o primeiro texto mariano, a citação mariana mais antiga do Novo Testamento. Gálatas 4, de 4 a 7. É uma fase ainda muito alusiva, né, no comecinho do cristianismo. Depois a segunda fase é a fase oculta. Oculta porque Maria aparece inserida no grande grupo dos familiares de Jesus. É o texto do Evangelho segundo São Marcos, anos 65 a 70. Pode conferir, depois a gente vai estudar. Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos e irmãs de Jesus, os familiares de Jesus. A terceira fase é uma fase mais positiva, dos anos 80 a 95, e que corresponde aos escritos de Mateus e de Lucas, já bem trabalhados, com a riqueza de materiais relativos à infância de Jesus. E ao falar da infância de Jesus, ambos apresentam Maria, a mãe do Senhor. E a última fase é a fase do aprofundamento, é a grande fase teológica, é o coroamento do Novo Testamento, corresponde ali aos anos 95 a 100, e é justamente a fase teológica da obra joanina, tanto do Evangelho, né, João 2 e João 19, como também do livro do Apocalipse, capítulo 12. O destaque aqui é o termo mulher, do qual já falamos ao tratar do Antigo Testamento, mas que vamos aprofundar no tema sobre o Evangelho segundo São João. Quinta e última janela do nosso tema Maria,
no Novo Testamento. Vamos concluir com 7 chaves para compreender Maria no Novo Testamento. 7 chaves de leitura, de compreensão, de perspectiva, de abertura e de interpretação dos escritos do Novo Testamento. Uma primeira chave de leitura para abrir a riqueza do Novo Testamento é que precisamos conhecer os textos marianos. Precisamos saber quais são os textos do Novo Testamento que se referem à Virgem Maria. E, como vimos no slide anterior, na janela anterior, temos a lista bem precisa. Os textos marianos do Novo Testamento são aqueles. E ponto final. Precisamos entender que existe um corpus de texto, né, relativos a Maria. Não podemos ficar presos a um versículo ou a um texto perdido. Precisamos entender o conjunto dos textos neotestamentários. Uma segunda chave de leitura é que não podemos ler os textos de maneira literal ou meramente devocional, se quisermos estudar a Mariologia, né? Precisamos lê-los de maneira interpretativa, e interpretativa significa de maneira teológica, né? Ler a figura, o mistério de Maria, a pessoa, a palavra de Maria, ou tudo o que é dito sobre ela, numa perspectiva teológica e não meramente literal e fundamentalista. Uma terceira chave se refere ao nosso conhecimento acerca do gênero literário do referido texto. Em relação à Mariologia, é fácil, porque serão textos dos evangelhos, ou o texto dos Atos dos Apóstolos, ou os textos das cartas paulinas, e no caso, o texto de uma carta paulina mais específica, que é a carta aos Gálatas, ou o Apocalipse de São João. Precisamos saber bem o gênero de cada um deles para entender aquela perícope, aquela unidade literária que se refere a Maria. Uma quarta chave interpretativa de leitura do Novo Testamento é aquela que nos ajuda a entender que as citações de uma obra acerca de Maria precisam ser entendidas no conjunto da obra. É quando nós lemos uma perícope, uma unidade literária sobre Maria num evangelho, nós precisamos entender esta perícope no conjunto do evangelho. Por exemplo, o Magníficat de Nossa Senhora. Ele não pode ser interpretado, estudado, entendido como uma unidade isolada, destacada do corpo do evangelho segundo São Lucas. Pelo contrário, precisamos situá-la dentro do bloco dos evangelhos do Evangelho da Infância, que corresponde a Lucas 1 e 2, e depois dentro da temática do próprio Evangelho segundo São Lucas. Uma quinta chave de leitura e de interpretação é a seguinte: precisamos ler os textos marianos com uma perspectiva cristológica e eclesial. Afirmávamos isto nos slides anteriores. Maria, no Novo Testamento, é totalmente relativa a Jesus e totalmente relativa à Igreja, à comunidade dos discípulos de Jesus. A sexta chave nos diz que precisamos compreender as citações marianas de um livro dentro do conjunto do Novo Testamento. Se a quarta chave diz que precisamos entender o texto ou versículo no conjunto da obra, do escrito, agora precisamos entender a citação no conjunto do Novo Testamento. E a última chave nos diz que precisamos reler os textos marianos, interpelados, marcados, questionados pelos desafios do mundo contemporâneo. Não precisamos e nem podemos ler os textos bíblicos sobre Maria perdidos, fora do contexto que estamos vivendo no mundo contemporâneo. Existem desafios, perspectivas, temáticas e questionamentos que surgem, inclusive dentro da igreja e no âmbito da própria teologia mariológica, que nos fazem revisitar os textos marianos do Novo Testamento. Então, estas 7 chaves, nesta última janela do nosso tema, vão clarear mais e melhor a nossa leitura do Novo Testamento e o descobrimento da presença de Maria nestes escritos neotestamentários. Se você gostou desta aula, deixe o seu like,
Se inscreva na nossa página, ative o sininho aqui no canto da página e nos acompanhe. Acompanhe não só o nosso curso de Mariologia, que é muito breve, em 15 encontros, mas acompanhe a vida e também todo o serviço formativo que você terá nesta página do Seminário Sagrado Coração de Jesus.